amigos do canal Via Romana, saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. Pois bem, pessoal, afinal de contas, a cassação do promotor Deltan Dallagnol, eleito deputado federal pelo TSE, foi positiva ou foi negativa para a vida do Brasil, para a vida nacional? É a pergunta que vamos responder aqui nesse vídeo de hoje. E por que nós estamos entrando nesse assunto? Nós vimos nos últimos dias muitos conhecidos, amigos, colegas de orientação nacionalista comemorando, celebrando essa cassação, partindo de um raciocínio bem simples, que é o seguinte: a Lava Jato foi nefasta na história do Brasil porque destruiu nossa indústria nacional, bloqueou o último surto de nacional-desenvolvimentismo do país. Portanto, a punição ao Dallagnol e uma futura punição que viesse dar sobre o Sérgio Moro devem ser celebradas independente das circunstâncias em que elas aconteçam. Eu entendo e concordo com a premissa da qual as pessoas partem, mas discordo inteiramente da conclusão. E vou explicar por quê. É muito simples também de entender o que eu vou dizer. O Dallagnol, ele não foi punido por causa do que ele fez, por causa do estrago que a Lava Jato causou na economia nacional. Ele foi punido em cima de uma cláusula, não é isso? Eleitoral, não é? Que diz que ele não poderia concorrer pela razão X, Y, Z, etc. Ou seja, a cassação dele não se deu num contexto de correção dos rumos do país, e nem agora a Lava Jato está sendo enterrada porque compreenderam que ela fez mal ao país. Não. O contexto do enterro da Lava Jato, sepultamento da Lava Jato, não é esse. Obviamente que eu não tenho pena da Lava Jato, nem dos promotores e juízes envolvidos no processo da Lava Jato, mas também não é o caso de sair soltando fogos de artifício porque ela está sendo sepultada. Nós já tivemos a oportunidade aqui no canal de falar sobre esse assunto, de tratar esse tema, e volto a falar dele. É o seguinte: o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi que a velha política se reorganizou, velha política essa que foi golpeada pela Lava Jato, para se perpetuar no poder, se mantendo encastelada na estrutura de Estado e com a complacência do judiciário. O judiciário esse que lá atrás, no início da Lava Jato, queria dar à Lava Jato superpoderes, inclusive deu a Lava Jato superpoderes. É bom lembrar que o Fachin tomou diversas decisões favoráveis à Lava Jato, ao Moro, no curso do processo, no curso da operação. Perfeito? E agora eles voltaram atrás. Porque basicamente por causa do fenômeno Bolsonaro. Mas Lava Jato vai, Lava Jato vem. O que fica desse processo todo, que se extrai como resultado disso tudo, é a juristocracia. A Lava Jato entrou em cena, fortaleceu o poder judiciário, não é? E agora ela sai de cena mais uma vez, né, para dar o mesmo resultado, para proporcionar o mesmo resultado, que é o fortalecimento ainda maior do poder judiciário, tá? O engrandecimento desse processo de desenvolvimento de uma juristocracia no Brasil. Quer dizer, a Lava Jato e o Dallagnol não estão saindo de cena porque fizeram uma revisão do
caminho que o Brasil tomou na última década. Não, ele está saindo de cena porque já não interessa mais. Já é uma peça que já não tem mais função no tabuleiro da juristocracia. Ele já cumpriu a função. Então ele agora é um entrave. É aquela história, né? A revolução ela devora seus filhos. O Dallagnol agora, ele não é mais uma peça importante para fazer avançar esse processo de controle da sociedade e do Estado pelo Poder Judiciário. Pelo contrário, agora ele é uma peça que atrapalha, porque ele está contra a PL das fake news, que serve justamente para isso. Né? Então ele está sendo descartado. Não é isso? Então, por essa razão básica, simples, é que eu não aplaudo a cassação do Dallagnol. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque na política, muitas das vezes, o que é verdade na teoria não é bom na prática. Então é verdade que a Lava Jato foi tudo isso, e no mundo ideal, né, seria excelente que o Dallagnol e o Moro fossem punidos, mas pela razão verdadeira, pela razão autêntica, e não punidos para que a velha política volte sob as bênçãos do judiciário, fortalecendo a juristocracia, que é isso que está acontecendo agora no Brasil. Aí muitos podem perguntar, mas peraí, Rafael, a velha política que o judiciário queria tirar do poder, agora volta sob as bênçãos da própria juristocracia. Mas como? A juristocracia não queria esse pessoal fora? Queria, e colocou esse pessoal fora, tanto que chegou o Bolsonaro. Mas é aquilo, quando eles olharam o que o Bolsonaro era e perceberam que eles não iam ter o controle que eles gostariam de ter sobre o Bolsonaro, eles voltaram atrás, né? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: eles olharam e disseram, olha, volta que deu merda, né? Desculpa o palavreado, a gente não costuma usar esse tipo de termo aqui, mas é para vocês entenderem, volta que deu merda. E aí a velha política volta, mas ela volta numa condição diferente. Não é mais aquela velha política, o nariz em pé, achando que manda no país. Não, a velha política é já domesticada pelo Poder Judiciário, sabendo que se ela sair da linha, ela vai tomar pau. Não é? Nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui, por exemplo, no caso do Lula, né, que ele voltou, mas ele está ali sob tutela do Moraes, ele está sob tutela do STF, porque a qualquer momento aquelas investigações que foram feitas lá em Curitiba podem ser refeitas em Brasília. Ele não foi absolvido. Né? O que foi decidido pela Justiça é que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar, né, para processar o Lula, e, portanto, a coisa tinha que ir para Brasília. E aí é que a gente vê claramente, né, a presença de uma maquinação política para não levar isso adiante. Por quê? Bom, uma vez que não tem competência lá em Curitiba e vai tudo para Brasília, o inquérito vai para Brasília, né, o que o Ministério Público Federal, né, o que os promotores atuando em Brasília têm que fazer? Encaminhar essa investigação, né, oferecer denúncia, é isso? E dar seguimento ao processo na vara de Brasília, mas não, nunca fizeram isso. Né? Por quê? Então tem uma maquinação política aí para isso não acontecer. Então, enquanto o Lula estiver dançando conforme a música da juristocracia, isso não vai adiante. Mas no momento que ele parar de dançar, aí vai. Tá? Então, isso é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, porque a Lava Jato, ela foi uma etapa de um processo que é maior do que ela, né? Que é esse processo de revolução colorida que está acontecendo no Brasil desde 2013, de forma mais acelerada, mas desde antes isso já vinha sendo plantado, semeado, né, pela própria Lava Jato, onde o Brasil fica numa condição em que
o poder tutelar da República vira o sistema judiciário, o alto judiciário, trocando em miúdos o STF. Então é como se os outros poderes da República, o Executivo, o Legislativo, fossem poderes menores de idade, tivessem que ser tutelados, né, continuamente pelo Judiciário, que virou a lei no Brasil. Né? A lei no Brasil hoje é o Judiciário, e os juízes são deuses. A realidade é essa. Então, a cassação do Dallagnol, ela não se dá num contexto de revisão do caminho que o Brasil fez. Não é uma contra-revolução, uma reação a essa revolução colorida que pretende fazer do Brasil uma nação tutelada pelo Alto Judiciário, que está sob o comando de poderes estranhos ao país, né? Diga-se de passagem. Eu não sei se os senhores estão cientes disso, mas o Conselho Nacional de Justiça tem uma linha de crédito especial para juízes comprarem imóveis nos Estados Unidos. Né? Isso não é à toa. Isso tem uma razão de ser, né? Tem um preço. Tá? Você tem uma linha de crédito especial para o juiz, depois de aposentado, possa ir morar no Zéua, né? Isso tem um preço. Né? Você tem que trabalhar em prol de uma certa agenda, e depois você se aposentar e ter a tranquilidade de morar lá nos States, né? Depois de você ter servido ao Departamento de Estado americano, à CIA, etc., você vai lá morar nos States. Enfim, a realidade é essa. Nós estamos hoje vendo aí no Brasil, né, a histeria da esquerda e a histeria da direita, a paranoia de um lado e do outro, né, em que a esquerda diz que vai ter ditadura nazista no Brasil, sob Bolsonaro, o quarto Reich, né, e a direita falando de comunismo através do Lula, do PT. E o que está tendo de fato, né, enquanto os dois lados se divertem com essas ilusões, é a ditadura do judiciário. Então, enquanto muitos comemoram a cassação do Dallagnol, essa judistocracia dá risadas, porque eles olham e dizem: obtivemos o resultado que nós queríamos. Enfim, e o PT entrando de gaiato nisso daí, né? É uma coisa irônica, quer dizer, o PT foi vítima dessa judiciocracia, desse ativismo judiciário através da Lava Jato, e agora a Lava Jato é enterrada pelo ativismo judiciário, e eles aplaudem esse ativismo judiciário que enterra a Lava Jato, mas que mantém o país preso, refém desse sistema, né? Onde o presidente da República ele não tem mais poder efetivo, né? Ele virou um fantoche e que pode fazer muito pouca coisa, né? Hoje eu digo o seguinte, né, que o poder tutelar da República é o Judiciário, né, em conexão com o Ministério Público e Polícia Federal, são, né, os três pilares do sistema que hoje domina o Brasil. Tá? Depois embaixo vem o Congresso Nacional, né, que ainda tem um pouquinho mais de autonomia comparado ao Executivo. Esse perdeu quase completamente a autonomia. O presidente da República virou uma figura quase que decorativa no Brasil. E aí eu vejo pessoas aplaudindo a cassação do Dallagnol. Por que está acontecendo isso? Agora, né, nesse momento, é preciso refletir. Não é porque chegou-se à conclusão que a Lava Jato prejudicou o Brasil, vamos voltar atrás, não era assim que tinha que ser. Então, juízes, por favor, se atenham ao seu dever, que é julgar e não fazer política. E aqui vai uma outra reflexão também, né? Afinal de contas, o Brasil é ou não uma democracia? Porque o Dallagnol ganhou nas urnas, né? Ele foi eleito, pô. Então, ou o Brasil é uma democracia, né? Ou o Brasil é um regime pretoriano, né? Em que o que prevalece não é mais a vontade do povo, mas sim a vontade do judiciário, o império da lei interpretada segundo
talante, né, o humor do judiciário. Porque é o seguinte, o que é democracia? É o direito de todo mundo votar em quem bem entender e de qualquer pessoa poder ser candidata, qualquer pessoa poder exercer um cargo eletivo. No momento que você tem lei dizendo que fulano não pode, que ciclano não pode, se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro, então não tem mais democracia. Então acabou. Então a vontade do povo não é mais soberana. Sim. Aí muita gente vai dizer, não, mas tem uma lei, né, de ficha limpa, tem uma lei disso, tem uma lei daquilo, que é para balizar as eleições, né, porque não pode ser bagunça. Ora, quem tem que decidir quem deve ou não ser eleito é o povo. Né? Porque assim, se precisa ter uma lei para disciplinar as eleições, então o povo não é suficientemente sábio para escolher. Logo não pode ter democracia. Então, de duas uma, tá? Ou você tem democracia de verdade, a vera, ou seja, onde qualquer um pode aí se candidatar a qualquer cargo eletivo, tá? Ou você não tem democracia, então você para de falar que é democracia, você diz que é um regime pretoriano, ponto final, que é o que temos hoje no Brasil. E no fim das contas, essas leis aí, elas servem para quê? Não é para sanear as eleições, isso é tudo um pretexto. Porque se você quer sanear eleições, você vai à raiz do problema das eleições, que é o problema econômico, o problema financeiro. Você, para ser eleito um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, você precisa de grana, de patrocínio. Você precisa fazer uma campanha relativamente cara para conseguir chegar lá. Então, o problema central das eleições não é o cara ter ficha suja, ou o cara ter deixado de lado um cargo para não perder esse cargo, para ter uma imunidade. Esse não é o problema central. Não é isso que cria distorção nas eleições. O que cria distorção nas eleições é dinheiro. São campanhas milionárias, né, com a capacidade de manipular o voto popular, né, que não seria dado a esses nomes se eles não tivessem um marketing fruto de grande capital financiando essas campanhas aí milionárias. A gente tem muitos exemplos. Eu pego aqui no Rio de Janeiro um exemplo, Daniele do Vaguinho, que foi eleita deputada novamente aí, né, para o Congresso, e agora está exercendo um cargo no governo Lula, no ministério. Não me lembro agora exatamente qual o ministério, acho que é alguma coisa relacionada à mulher. Enfim. Essa Daniele do Vaguinho, ela tem como base eleitoral a cidade de Belford Roxo. Eu moro em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que faz fronteira com Belford Roxo. Pois bem, ela fez uma campanha caríssima em Nova Iguaçu, com base no quê? Quais são as ideias da Daniele do Vaguinho? Se você sair por aí perguntando para as pessoas que receberam o santinho da Daniele, ninguém sabe dizer o que ela propõe exatamente. E a campanha dela foi feita com base no seguinte: ela botava meninas seminuas nos faróis da cidade, nas vias da cidade, elas ficavam balançando bandeira, massificando, né, os santinhos da Daniele. Ela teve uma votação enorme, inclusive em Nova Iguaçu, onde ela não tem base eleitoral. Eu vi gente falando para mim o seguinte, né, olha, eu vou votar na Daniele do Vaguinho só por causa da beleza das meninas que fazem a propaganda eleitoral dela nas ruas. Vocês vejam o nível, né, da coisa. Então, assim, se realmente houvesse uma intenção de sanear as eleições no Brasil, começaria por aí, pô. Então, todo mundo vai ter a mesma verba eleitoral. O máximo que você pode gastar, 50 mil reais. Acabou. E aí você vai ter que fazer das tripas coração para convencer o cidadão a votar em você, não porque você fez um marketing, não porque você tem grana para comprar voto, para comprar aliado, né? Não porque você representa um lobby, mas sim porque você tem propostas positivas para o país. Mas não, o que eles preferem fazer? Eles preferem fazer essas leis
pífias, tipo ficha limpa, que servem não para sanear as eleições, mas sim para usar como ferramenta política. Quando eu precisar destruir a carreira política de fulano e ciclano, quando for interessante para o sistema, eu uso essa lei da ficha limpa. Eu uso aqui um crime tipificado pela lei eleitoral para tirar o cara da jogada, para tirar o cara da disputa. Então, ainda tem gente que fala que nós estamos numa democracia, ainda tem gente com coragem de dizer isso, que a gente está numa democracia. Não estamos numa democracia, pelo amor de Deus. A cassação do Dallagnol é isso, usaram um instrumento jurídico que tinha ali realmente à disposição para fazer política, não é para fazer justiça. E não sou eu apenas que digo isso. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, aposentado já, falou a mesma coisa. Não é justiça, é justiçamento. E aqui a gente entra no terreno do total surrealismo que virou esse país aqui e que virou a justiça brasileira. Porque assim, você teve várias decisões judiciais garantindo as ações da Operação Lava Jato. Aí, uma década depois, as decisões judiciais são completamente diferentes. Muda tudo que era antes. Quer dizer, afinal de contas, o que diz a lei brasileira? Porque a Constituição não mudou de 10 anos para cá. O Código Penal não mudou de 10 anos para cá. O Código Processual não mudou de 10 anos para cá. Não é isso? Mas, de repente, as coisas começaram a se interpretar de uma forma completamente diferente do que eram antes. Então, peraí, achar que isso aí não é um processo natural, não é, isso é política. E o que estão fazendo agora com o Dallagnol é a mesma coisa, é política. É política. Pois bem, pessoal, então era isso que a gente tinha para dizer hoje. Até mais. Fiquem com Deus, um abraço.